Eu acho que liderar é a maior contribuição que você pode ter, não é só guiar as pessoas, mas também transferir conhecimento. Então, uma forma que você tem de poder estar é você sabendo o que você pode contribuir com a empresa. E nos últimos 4, 5 anos eu defini que minha função nas empresas é de conselho. E função de conselho é função estratégica. Então, eu tenho 2 filhos que são pessoas completamente diferentes, personalidades diferentes. Então, a maior contribuição que eu posso dar para eles é educar com essa visão de que minha maior contribuição não é o resultado financeiro como propósito que eu vou gerar para eles como herança, e sim exemplos que eu venho dando e tenho essa responsabilidade com eles. Tenho o meu compromisso da minha qualificação do meu tempo, é a contribuição que eu quero dar àquele negócio sem que comprometa o que eu acredito ser para minha qualidade de vida. Família, porque se você não tiver saúde, como é que você vai contribuir no teu negócio? Né? Daí inteligência emocional sempre muito especial dentro desse lugar. Então, na hora que você tem esse pensamento, você desconstrói isso de uma forma mais justa. E aí você não briga. Essa questão a preocupação minha com minha mente é muito forte, assim. E, consequentemente, de buscar conhecimento, de ter essa humildade, muitas vezes, de você entender que você não sabe aquilo e você conseguir trazer aquilo para a mesa e discutir aquilo, né? Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui de Jorge Nagli e os empreendedores do Brasil. Eu sou o Duda Nagli, ator, empresário, pai, comunicador. Eu sou a Leda Nagli, mãe dele, sou jornalista. E a gente vai conversar hoje com o Marcos Boas, que é empresário, que é um monte de coisa. Pai de família. Pai de família, pai de menino. É diferente de você, pai de menino. 2 meninos, adolescente já. Um adolescente, um já está no final da infância, né? Ele que é conselheiro do Grupo Boas, também é um empresário da comunicação, do marketing de influência, conteúdo. Eu não via há uns 15, 16 anos. Quando eu vi, ele era um garotão de Vitória, no Espírito Santo, de onde ele é, né? Onde é a família dele também. Nem era casado, nem tinha filho, nem nada, né? Verdade. E aí está o Marcos Boas. Cresceu o rapaz, né? Virou um empresário. E como é que foi essa transição? Quer dizer, como é que você passa do garotão pro empresário para tomar conta de negócios? Sua família tem negócios, não? Um polvo, né, de negócios, tantos braços. E como é que você encara isso? Como é que você entrou nisso? Primeiro, estar aqui é uma honra. Você sabe a admiração e carinho que eu tenho por você, pelo Duda. E poder ter saído do Espírito Santo foi um desafio grande, porque era uma zona de conforto gigantesca. Minha família é libanesa, eu sou neto homem mais velho do meu avô. Então, integralmente, uma expectativa de que eu fosse parte do processo e do projeto da família empresarial. Mas tive bons momentos de, nas festas de final de ano, nos encontros familiares, ter consultorias indiretas, porque eu via meu pai e meu avô falando muito de trabalho. Imagina. Sempre foram muito diversificados, a gente falou um pouco do que eu venho fazendo, também se percebe uma diversificação, então herdado isso por família, mas eu sabia que para construir minha própria história seria muito difícil ficar lá no estado se não fosse para dar continuidade ao projeto da família, que não era o meu intuito. Minha felicidade era construir minha própria história. Então, quer dizer, dar continuidade só não bastava para você, né? Mas de alguma forma você vai ter que dar continuidade a isso. Ou até como uma incursão, né, também, em outros universos, para você se fortalecer como indivíduo, como empresário, e depois voltar para o conselho do grupo. eu acho que assim, a contribuição familiar, eu acho que tem que ser, de fato, por competência. Tem muita gente que vai para um conselho ou vai para uma parte executiva porque é da família apenas, né? Sim. Então, eu tive esse cuidado. Eu quis construir minha própria história empresarial e, quando fui convidado para participar, de forma que eu pudesse realmente contribuir, assim como eu tenho tentado fazer. Mas sempre quis construir esse lugar diferente, numa área diferente. Sempre gostei muito do entretenimento como parte desse processo. A família sempre teve um desenvolvimento muito bem definido do que queria. Meu pai sucedeu meu avô, eles tinham ali um modelo e um formato de administração muito coerente, que é o que deu o resultado que dá hoje ao grupo. Aí eu hoje, podendo estar lá no conselho os últimos 5 anos, contribuindo de forma direta e indireta por tudo que eu vivi fora, tem sido muito, muito bacana, muito proveitoso, tanto no campo pessoal como no campo profissional. Pessoal, porque eu acabo estando mais perto da família. E o que você começou a fazer nessa caminhada?
Você sai de Vitória e vem para São Paulo, é isso? Não, primeiro eu vou para o Rio. Comecei a fazer festival de música à época, porque tinha passado... O que aconteceu? A gente definiu um modelo... Acho que meu avô e meu pai tinham muita dificuldade de entender que eu pudesse, eventualmente, trabalhando com a teoria e a prática, estudando e trabalhando, né? Que eu pudesse, eventualmente, abandonar os estudos. Esse era um receio que eles tinham. Então, eles criaram um plano de trabalho para mim, de estágio para mim dentro do grupo. E aí eu percebi na área de comunicação que comunicação e entretenimento andavam muito próximos. Só que naquela época, entretenimento era tido com alguma coisa que se fazia quando você não tinha muita pretensão de fazer coisas profissionais. Né? Era muito mais diversão. E aí eu tive uma oportunidade de construir um evento, que era um festival de música, que deu um resultado financeiro muito grande. Eu, à época, trouxe a ideia do grupo ser sócio desse negócio. O grupo não achou muito... Não tinha muita coerência, eles trabalhavam com rádio e televisão, então, não quero fazer uma empresa de entretenimento. Eu vi que tinha um caminho para isso e que apenas no estado do Espírito Santo isso ia ficar complicado. E aí eu acabei indo para o Rio. Então, quando eu vou para o Rio, eu vou para fazer pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas em Marketing, ao mesmo tempo dar andamento a propagar esse festival pelo Brasil. E aí você tinha quantos anos nessa época, mais ou menos? 21, mais ou menos. E aí então foi ali também, foi a tua tese prática, né? Terminando os estudos, porque eu acho muito complexa essa parte de... Hoje em dia, cada vez mais, a gente está acostumado a ficar mais tempo estudando, se formando. E depois, quando vai entrar no mercado de trabalho, isso aí seria o normal de hoje em dia. Você já está muito mais velho, né? E é muito importante você começar a trabalhar, de fato, o mais cedo possível. Para mim foi demarcador, assim. Porque quando eu tive essa experiência de poder sair da faculdade ou participar das aulas, depois ir para a teoria, e aí sair para a prática tendo essas duas coisas, quer dizer, unindo as duas coisas, para mim era incrível. Porque eu chegava no meu estágio, conseguia trazer muita coisa que eu tinha aprendido na universidade ou na escola, e vice-versa. Agora, tem que ter muita vontade, porque teu dia fica tomado e você tem que ter muita força de vontade para conseguir unir as duas coisas. Que festival era esse? Eu dei o nome de Vitória Pop Rock. A ideia era de fazer um festival de 12 horas de música. O Espírito Santo nunca tinha tido isso. O Rei Roberto Carlos era o líder, capixaba, líder de audiência lá, de venda de ticket. A gente tinha lá um lugar chamado Álvares Cabral, que era o lugar onde os eventos aconteciam. O Rei tinha colocado lá 8 mil pagantes, que era o limite do espaço. E esse evento que eu criei, ele tinha que ter 10.001 pessoas para poder ter um resultado de lucro. Mas quando eu falava isso para as pessoas, ficava uma coisa muito intangível. Porque, peraí, mas se o Rei botou 8 mil pessoas, é líder aqui de audiência... Você quer botar um Rei e meio para começar a chegar no break. Eu falei, não, mas é uma experiência. Não é apenas um show, eram 4 bandas nacionais, 3 regionais. Só que eu não tinha capital para poder fazer isso acontecer. E aí eu comecei a buscar financiamento. O dinheiro que eu tinha como estagiário eu investi num projeto que eu queria mostrar visualmente para as pessoas o que eu tinha pensado. E aí busquei os empresários. Eu, na época, contratei Cássia Eller, J Quest, o Rapa e o Charlie Brown e 3 bandas locais. E aí eu comecei a rodar o mercado no 9º pro 10º. Eu já estava desistindo. Todo mundo falava que era uma loucura. Mas você contratou como? Você estava sem dinheiro, então você ligou eu liguei e falei, olha, aí você tinha... Deixou reservado. Reservado, assim. É isso. E aí essa reserva tinha que fazer o aporte, né? E eu não tinha essa capital. E aí eu tive um irresponsável que ligou para mim e falou, olha, eu tenho vontade de conhecer o teu projeto. O nome dele é Magalhães, ele trabalhava lá numa emissora concorrente da família. Mas que era parceiro nosso em alguns projetos. E ele falou, olha, eu acredito no teu projeto. Ele era baiano e vinha o Festival de Verão, já era um sucesso. DNA da festa, né? O DNA da festa já tinha visto isso acontecer e dar certo na Bahia com o Festival de Verão. Ele falou, olha, eu acredito no teu projeto, eu acho que o mercado muda para isso. E aí ele acreditou e a gente começou o projeto foi um sucesso. Foram 30 mil pagantes. Então isso me deu capacidade financeira para poder financiar meus estudos no Rio. Isso também foi uma coisa que meu pai sempre contribuiu muito. Se você sonha, então você investe e financia teu sonho. Então, se o meu sonho era ir embora do Espírito Santo, que eu então financiasse esse sonho. E aí eu investi parte desse dinheiro nessa pós-graduação que eu entendia que era importante para que eu fortalecesse essa minha parte teórica. E comecei a propagar esse projeto pelo Brasil. E depois Vitória Pop Rock virou BH Pop Rock, e aí eu rodei o Brasil, Recife. Legal. E aí você vem para São Paulo? Aí eu comecei a morar no Rio, fiquei no Rio 3 anos, mais ou menos, e aí eu vi que o mercado... Como é que você se financia em projetos de entretenimento, Leda? Você precisa de ter bom ticket, né? Você vende ingresso,
O mercado de merchandising ainda é muito baixo no Brasil. Lá nos Estados Unidos, você entra num jogo de basquete, você sai com boné, camisa. Aqui o Brasil ainda não tem muito essa cultura, mas é uma outra forma. Bar e o patrocinador. E o mercado de patrocínio é São Paulo, né? Então eu comecei a vir muito para São Paulo. Eu me lembro de várias vezes estar indo para as reuniões, passando aqui pela Faria Game, e dizer, eu nunca vou morar nesse lugar na minha vida, porque nasci num lugar de praia. O Rio sempre foi minha segunda referência, porque minha mãe é carioca, minha avó é carioca, então eram minhas férias. A influência do Rio no Espírito Santo é muito grande, né? Muito grande. Então, para mim... Você torce para que time? Eu, hoje em dia, o futebol passou a ser uma referência para mim, 2 filhos. Um corintiano e outro palmeirense. Minha casa é o seguinte, depende do dia, mas eu sempre curti muito o Corinthians, porque na época que a gente fez a Nine, o Ronaldo veio jogar no Corinthians, então criei uma relação muito próxima. Mas ter 2 filhos que ficam se disputando... Eu achei que era do flamenguista. O Espírito Santo é Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. Mas nem quando você morava no Espírito Santo, você não se pelo time. Eu era mais próximo do Flamengo, mas depois que eu trabalhei com futebol, eu desanimei tanto com essa questão de... disputa, torcida e certas coisas que... Mas quando eu tô com os meninos, eu vejo eles felizes, eu tô feliz também. Eu perdi essa batalha também, a Zoe acabou virando corintiana, porque a Sabrina é da Fiel, né? Da Gaviões da Fiel, então tá sempre ganhando minha afinidade com o Corinthians é também muito próxima. Mas eu ainda vou colocar igual minha mãe é atleticana de Minas, né? Atlético Mineiro e flamenguista. Eu vou aos poucos trazer a Zoe também para essa pegada um pouco... flamenguista também. Mas eu não estava acompanhando futebol nos primeiros anos de vida da Zoe, então perdi essa batalha por WO. Eu tenho vontade de olhar hoje, eu tenho visto muita oportunidade de investir no futebol. Essas SAFs, eu tenho olhado muita oportunidade, quem sabe pode ser um caminho de investimento também. Por que você desanimou com o futebol? O futebol no Brasil por muito tempo, agora eu tô vendo a coisa ficar mais séria, mais bem organizada, mas eu sempre vi por um lado muito... tem uma paixão nacional, que é inegável, é o futebol indiscutível, mas, sobretudo, em relação a certas posições de atletas e com seus próprios times, a forma de se dedicar ao projeto, isso, para mim, me afastou um pouco quando eu trabalhei mais próximo. A verdade, de fato, de dedicação ao projeto. E são referências para a gente que tem filho, a gente sabe que são referências para os filhos e para as construções que são feitas. Então, eu acho que houve uma reformulação muito grande no futebol brasileiro. Você acha que está melhorando? Porque houve uma geração que vestia a camisa, a geração do Zico, por exemplo. Começou o Flamengo, a minha referência é essa. Mas é claro que deve ter alguém no Corinthians que é referência também. Talvez aquele goleiro altíssimo, que eu esqueço o nome. Cássio. Seja uma referência. Sim. Mas o Zico Júnior era um Flamengo comprometido com a causa, né? Aí, Neguinho Adílio, toda aquela geração foi muito, muito séria, né? Depois, Sim. não. Depois, assim, trocam de time. Depois o dinheiro entrou aí. Também tinha essa coisa da administração de clube, que não deixava o futebol ser tratado como empresa direito. Aí era uma coisa meio nebulosa, né? A figura sei lá, do Eurico Miranda, dessas pessoas, assim, que dividiam muitas opiniões, assim, e a gestão dos times não era uma coisa muito... Eu acho que não é até hoje. Não, aí depois, agora tá mais profissional, mudando, imagina, a gestão. Tem mudado mais para justamente essa questão de ter um outro tipo de pensamento. Ver, por exemplo, um Ronaldo querer ser presidente da CBF é maravilhoso. Sim. Você vê uma CBF... nos últimos 10 anos, a gestão que é feita... Seria uma virada boa. Seria fantástico. Mas, ao mesmo tempo, veio também um monte de casa de apostas, essas empresas estranhas, assim, também, dominando totalmente o entretenimento, e principalmente o futebol. Isso também deu ao mesmo tempo que o futebol deu uma profissionalizada absurda, também veio com um monte de empresas, assim... que eu sou a favor que existam as empresas de aposta, até cassino, se fosse o caso no Brasil. Eu sou a favor, eu só não gosto de participar disso, assim. E eu tenho medo do impacto, da influência que essas empresas vão ter, né, com as crianças vestindo... Concordo plenamente. O patrocínio de aposta e vendo os ídolos do futebol ali. Tem que ter regra. Se não tiver regra... Mas eu acho que essa questão regra do futebol... no Brasil, difícil. É difícil, bem difícil. Eu já fico desanimado. Quando você fala que tem que ter regra e é Brasil, eu falo... Bem que o Brasil, o que não falta é regra. Tem a quantidade de lei nova que eles criam todo só ninguém cumpre, né? É muito difícil. Então é muito doido. E o futebol, como mexe com paixão, é um lugar de muito dinheiro. E se for bem organizado, e enfim, temos que ter expectativa de que isso possa ser real. Você vê o Flamengo, quando estruturou o time, hoje é um time
com potencial mundial. Você vê um Flamengo e um Corinthians hoje, deve representar o que? 70% da população brasileira. Sim. Então tem uma responsabilidade de futebol muito grande. Acho que é nisso que eu me apeguei, sabe, Ledo? Acho que tem esse lugar de ser uma paixão nacional, mas tem que ter um compromisso, tem que ter um cuidado muito grande de como isso vai ser feito, de que forma isso vai ser construído. Isso ainda vai ter que ser construído, né? Esse cuidado, essa seriedade ainda está capenga, né? E aproveitando que a gente está falando de futebol, como é que foi a história da Nine? Como é que vocês tiveram a ideia de criar essa empresa? E quem foram as pessoas que participaram juntos? Eu lembro mais ou menos, eu perdi um pouco na memória, assim. Eu lembro que foi uma coisa revolucionária, né? Foi muito especial, porque eu vim, então, do Rio de Janeiro, vindo morar em São Paulo. O que a gente fez? Eu, à época, fiquei sócio do Pedro Paulo Diniz. O Pedro corria de Fórmula 1 e o Pedro trazia para o Brasil um projeto chamado Fórmula Renault, que era uma corrida de carro. O Pedro, então, me procura através de um amigo em comum, querendo fazer uma corrida de carro no Espírito Santo, porque eles tinham identificado como a Mônaco brasileiro, porque é uma ilha. Então, vamos fazer uma corrida de rua lá. E aí eu me aproximei do Pedro e aí ele viu os projetos que eu vinha fazendo. A gente juntou tudo, fizemos aí uma joint venture da minha empresa com a dele. E aí a gente começou a fazer a Fórmula Renault pelo Brasil, os eventos de entretenimento e de festivais juntos pelo Brasil. E nesse meio do caminho surgiu uma oportunidade de investir numa casa noturna em São Paulo. Um amigo trazia uma marca para o Brasil, que era o Mário Bernardo Garneiro. O Mário Bernardo trazia uma marca chamada Lotus. Não fazia muito sentido à época, quando o Mário me procurou. Eu falei, pô, Mário, mas casa noturna, a gente já faz evento. O evento é uma coisa muito mais difícil, mas é mais prático. Porque você monta, entrega e desmonta. Né? Não tem aquele passivo. Você não está aí o tempo inteiro cuidando daquilo e tal. Daí a gente fez a casa, o Mário convenceu, a gente foi a Nova York, fechamos o contrato. Virou uma das casas mais incríveis de São Paulo. Era na Marginal Pinheiros, a gente mudou, inclusive, um pouco essa cultura do entretenimento de São Paulo por ser num lugar diferente. E essa empresa, então, se transforma em 6 meses a uma das principais da América Latina. A gente fica sócio do Gilberto Gil da Fora no Expresso, que o Gil tinha virado ministro à época. Então, a gente começa a trabalhar com o Expresso e essa empresa começou a tomar essa proporção. Aí, por um pensamento aí, mudança de caminho, Pedro mais voltado para o automobilismo, eu mais voltado para essa questão do entretenimento, vendi minha participação e comecei a fazer essas casas noturnas pelo Brasil. Fiz o Royal aqui em São Paulo, uma casa que era no centro de São Paulo, e aí o Ronaldo vinha para o Brasil para jogar no Corinthians. E a gente começou a conversar sobre a oportunidade. O Ronaldo querendo fazer coisas com esporte, eu já fazendo coisa com entretenimento, a gente via sinergia entre esporte e entretenimento. Daí, numa conversa, um dia na casa do Fausto Silva, na pizza na casa do Fausto, um amigo em comum chamado Sérgio Amado, que era presidente da UGV, uma das principais agências de publicidade do Brasil. O Fausto conectou a gente. Falou, olha, o Marcos e o Ronaldo têm essa vontade de fazer essa empresa. O Sérgio tinha vontade de olhar para esse negócio de esporte, de entretenimento de uma forma mais profissional. Vinha a Copa do Mundo para o Brasil. Então, a gente começa em meados de 2010, 2011, a pensar nesse negócio. E aí, 2011 para 2012, a gente capta esse investimento. A OGV fazia parte do grupo WPP, que era o maior grupo de mídia do planeta, um grupo inglês. Eles investem na Nine e a gente cria a Nine em 11 para 12, com o intuito de fazer gestão de carreiras, olhando mais para o lado do marketing dessas celebridades, atletas. A gente não tinha o direito federativo, por exemplo. O Anderson Silva era um atleta que trabalhava conosco. A gente não negociava as lutas do Anderson. A gente negociava a influência e a imagem do Anderson. E também a gente começou a trabalhar com as marcas, sendo agência de publicidade dessas marcas, olhando também para o entretenimento e para o esporte. Então, fizemos alguns grandes negócios nesse sentido. Foi bem interessante a época, foi revolucionário. E durou quanto tempo? A companhia durou 5 anos e a gente fez Copa do Mundo, entramos ali um pouco na parte de Olimpíada. Mas, de novo, acho que sociedade tem que prevalecer sempre a amizade. Quando começa a comprometer esse lugar, para mim fica amizade sempre. O dinheiro não pode entrar nesse espaço. E aí o Ronaldo queria olhar mais para o esporte, eu queria olhar mais para o entretenimento. E aí a gente vende a nossa participação. Mas o tempo que durou foi incrível. Parece ter um perfil muito diplomático, assim, principalmente para entrar e sair, fundar e sair no tempo certo, mantendo a parte da amizade, do bom relacionamento. Como é que você faz para sentir, assim, como é que é o teu radar, assim, para saber o timing das coisas, a entrada, a saída? Então, Duda, eu acho que
a visão, por exemplo, quando eu olho para nossa empresa familiar lá atrás, eu lembro do meu avô e meu pai dizerem, eu não vendo nada. É meu. E ao contrário, minha visão é cada vez mais de menos sociedade. A visão deles sempre foi mais de unificação do poder do negócio. Eu sempre vi sociedade... Mas são só entre eles, né? Só entre eles. Eles não têm sócios externos. Nunca tiveram, fora sempre da família. tiveram essa possibilidade e não achavam que fosse algo que pudesse agregar. Ao mesmo tempo, a gente vê o pessoal da Faria Lima, os investidores, assim, eles são tão desapegados que eu também não entendo como. Assim, são os dois extremos, né? Tanto o sócio fundador ali que não quer abrir para ninguém, não quer ter sociedade de fora, quanto a galera que tudo é investimento e não se apega muito a nada. Os Boés acho que é mais assim, né? Eu tenho uma visão um pouco mais... Acho que é o meio termo. Acho que ele seria o meio termo dessas... Eu tenho uma visão, assim, de sociedade tem que ser complementar. Eu já tive sociedade que deu errado, mas eu acho que ninguém é bom em tudo. Então, se você tem um sócio que complementa aquilo que você não tem, é o meio caminho andado para aquilo dar certo. Uhum. Agora, se tiver uma boa oportunidade e se você achar que aquilo pode, de fato, ter um resultado positivo, eu não me apego àquilo de uma forma emocional que comprometa uma possível venda e uma possível capitalização daquilo. Eu tenho essa visão um pouco mais fria. Porque eu acho que se você não se adapta no mundo de hoje, você pode não sobreviver. Acho que, né, nessa situação hoje tem muitas oportunidades. Na época, por exemplo, na hora que eu consolidei essa coisa das casas noturnas, eram 13 casas, veio um fundo internacional. A gente estava chegando num número interessante de faturamento mundial. E veio com uma oportunidade de compra. Era o momento que eu me sentia mais sólido, nesse sentido, assim, de poder falar, olha, eu realmente construí alguma coisa que me gera uma receita mensal, eu conheço esse negócio, tenho conhecimento prático do que eu faço, mas a oportunidade era interessante, eu via um caminho através das redes sociais, eu achava que esse mercado de casas estáticas iam diminuir, porque eu acho que as pessoas iam mudar a forma de se relacionar, porque as pessoas precisavam ir para uma casa noturna, para um bar, para poder se encontrar, né? Por Hoje acaso, manda essa semana mensagem... viralizou muito, né? Falando que a geração Z, geração, sei lá... Essas gerações mais recentes estão indo cada vez menos à boate. Você viu essa viralização não falando vi. disso? Que eu acho que tem isso acontecendo. Está acontecendo porque você hoje manda uma mensagem e a pessoa te responde e você se conecta de uma outra forma, né? Antes você tinha um outro lugar. E aí, eu vendo essa movimentação, surgiu essa oportunidade de venda, eu vendi. E foi importante para eu me capitalizar, para poder investir nas coisas novas que eu passei a olhar. Então, e o que foi que você passou a olhar? Eu olhei muito para coisa do digital. Eu me lembro na Nine, daqui... A gente vivia uma coisa com o Anderson Silva, por exemplo. O Anderson virou o maior atleta do Brasil. Foi impressionante, foi um fenômeno absurdo. Ele era muito de nicho. Quem acompanhava o UFC já sabia que ele era o cara e tal. De repente, deu uma virada absurda. Eu me lembro que a gente assinou com ele, assim, um mês antes da luta com o Vitor Belfort. E era um projeto que estava dentro da Rede TV. E aí, logo depois dessa luta, a gente assinou com a Globo. E aquilo virou um negócio faraônico, assim. As pessoas paravam como se fosse para assistir, de fato, um jogo de futebol. Final um de grande Copa clássico. do Mundo, E aí, como é que a gente capitalizava a venda do Anderson? Através da roupa que ele usava. Então, a gente vendia a camisa, a gente vendia todas as partes de mídia que se tinham usando quando ele entrava no ringue, ou a publicidade tradicional. Botava atrás, né? Botava como se fosse um backdrop, exatamente. Grade. A gente vendia tudo isso. E chegou uma hora que ele estava tão bem que a gente vendeu tudo. E chegamos no limite. Mas e publicidade fora? Burger King, essas Fazia coisas? Muita coisa. Fez fizeram... Burger King, tudo que tinha de publicidade dele. Tirando a luta toda, era quase gente. Um artista exclusivo de vocês. Um artista marcial. Exatamente. Exclusivo nosso. E aí que a gente começou a surgir um negócio chamado Twitter, que a gente percebeu duas oportunidades. Ronaldo estava começando a avaliar parar de jogar futebol. A gente vendeu, foi o primeiro Twitter patrocinado, vendido do Brasil. A gente vendeu para Caro, virou @CaroRonaldo, que o Ronaldo comentava os jogos da Copa do Mundo pelo Twitter. Então teve um acontecimento nesse momento também de percepção de que existia uma mídia nova chegando. Sim. E no paralelo, o Anderson, a gente começou a vender posts do Anderson patrocinado antes de ir para a luta. Então o Anderson começava a pautar a mídia tradicional. Estou saindo aqui para ir para a luta tomando esse energético. Então ele pautava a mídia tradicional, replicava o que ele falava. E aquilo naturalmente se transformava numa venda. E aí, na época, eu percebi que se tinha uma oportunidade de se criar uma empresa que a gente começaria a olhar para o mercado tendo a rede social como sendo um espaço de mídia vendido. Você quer dizer, você e o Ronaldo ainda? Fui eu e duas pessoas que trabalhavam comigo na época da Nine.
que eram 2 executivos, e a gente criou uma empresa à época chamada Spark, que foi pioneira nesse sistema e foi um sucesso. Falando em patrocínio, muito tá bom. na hora Falar de em entregar vender espaço e Marcos Boas produtos. A nossa... A gente acredita também que a gente busca sempre colocar produtos que a gente acredita, que fazem parte do nosso dia a dia. Queria te dar um presente aqui da Dr. Muito obrigado. E a Dr. First faz parte do nosso dia a dia. Do meu, especialmente, pelo ômega 3, da melhor qualidade, pela creatina, por vários produtos, magnésio, coenzima Q10, várias coisas que eu uso no dia a dia, que eu não só o nosso patrocinador, como eu uso realmente, de verdade. Eu também, tomei um monte de cápsula hoje. Então, a gente se orgulha de ter esse patrocínio, porque a gente considera a empresa séria. Porque isso é muito importante também, né? Você acreditar no que você está fazendo. Né? Sem dúvida, a longo prazo. Eu acredito que empreender é isso, assim. Acho que o sucesso vem da coerência e da verdade que você vive no teu ambiente de trabalho pessoal. É a minha visão muito grande. A gente estava falando da Spark, né? A empresa, a gente fundou essa companhia muito percebendo esse movimento de que existia uma questão onde cada um de nós passava a ter uma influência dentro do teu ambiente de seguidores e que aquilo podia ser monetizado. E foi aí um novo momento de percepção de que a mídia mudava. A Spark era uma intermediadora, não era? Ela continua sendo. Ela continua. A empresa, eu vendi minha participação para os fundadores, que são esses 2 ex-executivos que ficaram como sócios da empresa e gestores da empresa e gerem esse negócio com esse pensamento, que foi isso, uma oportunidade de se perceber que a mídia passava a se transformar numa oportunidade de investimento. As pessoas entendiam que um post tinha um resultado e um efeito. Ao mesmo tempo, eram tantos perfis e tantas possibilidades que todo mundo ficou meio... Até hoje, eu acho, um pouco paralisado, meio perdido, com todo o potencial que tem nessas novas mídias descentralizadas. E agências como a Spark tinham essa função, né, de conectar as marcas ou as próprias agências contratadas pelas marcas com as agências de talento, né? Fazia muito essa ponte, assim... porque você continua fazendo bom. Eu já fiz vários trabalhos. Porque até agora você já vendeu um monte de empresa, né? Não, então eu fiquei impressionado com esse teu timing de entrada e saída. Pô, cara. Mas é isso, eu acho que é o Anderson Silva do negócio, aquela coisa. Eu acho que tem que ter essa oportunidade de você construir um negócio que faça sentido. No momento que passa, para mim, que não faz sentido no meu propósito de vida, aquilo passa a não ter mais fundamento. E se existir uma boa oportunidade de saída com resultado financeiro, eu acho que tem que ser avaliado. Então, eu tive a oportunidade na época com o Pedro de criar essa companhia, a gente construiu isso juntos e se transformou na época numa das maiores da América Latina. Ou existiu uma oportunidade financeira, foi vendida. A Nine, a gente construiu uma capacitação de investimento, trouxemos um maior grupo de mídia, acho que a gente conseguiu dar uma revolucionada positiva no mercado, teve uma oportunidade. Então, acho que é sempre esse redirecionamento de rotas com coisas que fazem sentido naquele momento para você. Eu não consigo distinguir muito essa coisa da vida pessoal. E qual que é o seu momento hoje? Eu tô olhando muito... Eu tô muito focado nessa coisa de tecnologia. Eu hoje sou investidor da Mind, que é uma companhia também voltada para esse mercado de intermediação, de negócios de marca. Hoje é a maior do Brasil. Investi na Billboard, que é uma revista que eu sempre acreditei em música, e eu acho que música tem que ter espaço para você poder dar a qualificação, como a gente falou, de um produto, de oportunidade de você dar para as grandes cantores, para as grandes bandas, ao mesmo tempo para novos talentos. Investi muito no segmento, nesse momento, de seguro, que eu acho que o Brasil tem essa dificuldade de falar do mercado financeiro, de estruturação financeira e construção financeira das pessoas. E o mercado de seguro tem crescido muito. Então, eu diversifiquei muito meus investimentos. São 9 conselhos, 9 empresas e dá tempo de fazer isso tudo? Dá, porque eu tive um foco de ser parte estratégica nos últimos 4 anos das coisas que eu participava, sabe? Assim, se você quiser ser gestor, é impossível. Acho que essa definição do que você quer contribuir com os seus negócios e de que forma qualificada você pode fazer, eu acho que isso bem definido, você consegue dar tempo para tudo. Mas e o download de todas as etapas, todas as partes importantes da engrenagem de cada empresa? Como é que você faz isso? Você faz uma imersão ali
Estilo Elon Musk. Pô, ele vai, dorme no sofá ali, vivendo aquela rotina de cada empresa, de cada empreendimento que ele tá fazendo. Vamos fazer o foguete da ré. Aí o cara só pensa nisso durante semanas até descobrir mais ou menos como é que ele pode ser útil naquela empresa, naquele processo. Como é que você faz esse download, assim, né, de como funciona cada etapa da empresa para você, de fato, poder participar do conselho com propriedade? Eu sempre tive um lugar no início da minha carreira de que eu queria ser gestor dos negócios que eu criasse. Porque eu tinha muita dificuldade de delegar. E aquilo, obviamente, você tinha uma dificuldade de tempo, né? E no momento em que você começa a entender que liderar é parte principal de você construir novos líderes e transferir conhecimento, até para você transformar mais pessoas em sonhadores do projeto que você tem e, eventualmente, assumir um dia seu lugar, é uma questão muito importante que você construa com o tempo para você poder diversificar. Você não consegue ter 9 empresas se você não confiar muito no time que você tem. Então, eu defini... A curadoria de pessoas é um dos teus pontos fortes. Eu acho que liderar é... A maior contribuição que você pode ter não é só guiar as pessoas, mas também transferir conhecimento. Então, uma forma que você tem de poder estar é você sabendo o que você pode contribuir com a empresa. E nos últimos 4, 5 anos eu defini que minha função nas empresas é de conselho. E função de conselho é função estratégica. Eu consigo contribuir com as reuniões que eu participo, com a ideia e a estratégia da empresa, e cada um tem o seu líder e cada um tem a sua execução, sua meta e seu objetivo. É basicamente isso. No passado, não. Quando eu tive essas empresas, eu era o gestor, eu cuidava da companhia, como foi o caso da Roche, essa empresa que eu tive com o Pedro, eu era o CEO. Na época da Nine, eu era o CEO. Então, você tinha menos capacidade de diversificação, porque o teu negócio era dormir e pensar naquele... E como é que você aprendeu a delegar? É difícil. Não é um trabalho difícil, porque às vezes você está vendo o outro fazendo e acha que podia estar fazendo melhor. Mas, de alguma forma, se você quer construir qualificação, construção e diversificação, não tem outro método, não tem outra forma. Então, eu acho que é com o tempo e com os resultados, porque aí você começa a ver que, sim, é possível e que, eventualmente, essa pessoa que está liderando é teu sócio, também está comprometido, porém numa função complementar, você começa a ficar mais seguro de que aquilo pode acontecer, porque os resultados aparecem, né? Você vai passando o poder? Então, no início, sim. Quando eu era gestor, eu geria e depois ia construindo essas pessoas juntos e vendo quem tinha mais talento para assumir aquela função. E depois já investindo ou com alguém que já vinha como sócio gestor ou eventualmente construindo junto com esse sócio esse fortalecimento, essa construção do poder, entendendo ali quem tinha mais perfil. E como é que você faz a integração entre as empresas? Elas se apoiam de alguma forma? Você busca separar as coisas? Eu separo as coisas. O que tem sinergia, você acaba construindo essa interlocução e dando independência para a decisão, e cada um tem a sua capacidade de decidir se quer ou não ter essa parceria. Mas essa integração tem uma holding e a busca é por cobrança de resultado. Então, tem que acreditar naquele propósito, tem que acreditar naquela tese, ao mesmo tempo tem que gerar resultado. É uma empresa que visa lucro. É porque você é um cara muito bem relacionado também, né? Imagino também por isso que tanta oportunidade vai passando perto do teu radar e você também consegue conectar as empresas que você participa a pessoas muito complementares, estratégicas, né? Isso é um dos grandes ativos. O que me chama a atenção até agora do que você falou é o seu radar. Exatamente. O radar a rede do Marcos Boas é realmente ali. poderoso. Eu acho que o grande ativo que eu construí foram os relacionamentos que eu construí nessa minha vida toda. Você podendo se conectar com as pessoas, conhecer as pessoas, ao mesmo tempo deixar uma história de ética, moral e de que traga confiança para que não se... Eu acho que relacionamento que dá certo são aqueles relacionamentos que você, de alguma forma, tem troca e não dependência, ao mesmo tempo que você não tenha, de alguma forma, esse lugar de que você está aproveitando dessa pessoa, tirando proveito de alguma forma, porque é uma troca legítima. Você tem alguma coisa a oferecer e tem algo a receber.
Então, isso vai se transformando num relacionamento pessoal e que pode se transformar numa relação profissional. Agora, as decisões que eu tive, quando eu tive relação profissional com alguém que fosse meu amigo, que fosse alguém que tivesse alguma relação familiar, que prevalecesse a relação que para mim era o mais importante e que não corrompesse pelo dinheiro. Então, todas as sociedades que eu terminei prevaleceram a amizade. Eu soube o momento de saber, né? Soube o momento de terminar e construir uma nova relação. Esse radar é que eu acho interessante. Radar para entrar, para sair, para construir, para sacar que o momento está mudando, né? Isso é muito interessante em você, na sua personalidade. Como é que fui muito curioso. Você acha que isso é da sua formação? É intuitivo? Nasceu contigo? Como é que você explica isso? Eu acho que é uma construção dos dois mundos, assim. Eu sempre investi com um número, mas também com a ideia do sentimento de que aquilo pudesse ou não dar certo. A coisa do... Não é possível que você nunca tenha brigado com um sócio. Mas que você nunca se desentendeu com nenhum? Assim, várias vezes, mas prevalecendo sempre a amizade. Quer dizer, sempre que faz parte tem isso, que né? ser, a até gente porque diverge na vida o tempo todo. E eu acho que mais que prevalece a hora que você vai separar essa relação, um término de sociedade é sempre alguma coisa que tem investimento. Tem um luto, né? Tem um luto, tem uma construção, uma desconstrução. Então, na hora que você entra com esse pensamento de que não vai comprometer esse lugar que é indiscutível, que é da relação da amizade ou relação da família, você não vai discutir certas questões, porque vai comprometer eventualmente esse lugar. E esse lugar... Por que você não vai discutir? Tem certas coisas que você vai transferir responsabilidade para o outro, financeira, que eventualmente você pudesse brigar mais do que eventualmente você não briga, porque você está construindo aquela saída de uma forma mais honesta e mais correta. Cada um vai ficar com a parte que é justa, e você não vai ficar discutindo certas questões. Então, acho que são coisas bem definidas. Você pode até perder alguma grana? Sim. Mas não vai perder a amizade, é isso? Exatamente. Você vai construir essa saída da inteligência emocional sempre muito especial dentro desse lugar. Então, na hora que você tem esse pensamento, você desconstrói isso de uma forma mais justa. E aí você não briga. Você não vai brigar por isso. É esse lugar. Eu acho que você vai... a hora que tem dinheiro na mesa, e a gente vê isso nas histórias das empresas familiares e outros, né, grandes negócios. Você tem poder, a gente falou aqui nos bastidores, e aí você começa a ter uma discussão... Porque na hora que entra o poder, que entra o dinheiro... É muito perigoso ficar... As pessoas vivem muito achando que que elas vão morrer, Leda. As pessoas com poder, eu convivo com muitas delas, elas vivem uma vida de o tempo inteiro só pensar nisso. E elas não acham que em algum momento isso pode vir a acontecer, e a gente... vive uma vida que a gente tem que discutir propósito. Na hora que a gente é pai, eu pelo menos mudou muito a minha cabeça nesse sentido. No momento em que eu olhei e falei, como é que eu posso educar meus filhos? A melhor forma de educar meus filhos são com exemplos de situações que eu vivo e que pode ser o maior legado que eu possa dar para eles. Não é o meu patrimônio financeiro. Então, eu quero educar por exemplo. E aí você vê as pessoas se degradando o tempo inteiro por uma questão de discussão financeira, de família se destruindo nesse sentido. Então, eu amo o que eu faço, a empresa tem que ter resultado financeiro, você tem que ter, na minha opinião, sociedade complementar, mas nada que possa comprometer essas questões. Se você tiver uma relação de sociedade com amigo, tem famílias que não aceitam... mais ter gente da família na gestão do negócio, porque acha que isso pode comprometer. Mas se você tem alguém que é da família e que é competente e que pode contribuir com a gestão, você não vai ter porque é da família, é injusto. Então, acho que essa definição como prática diminui muito os riscos. Pode acontecer, claro que sim. Mas você consegue evitar. Mas se você guiar pelo mérito da pessoa, você corre menos risco? Eu acho que porque... É o que eu vi, assim, até pelo Grupo Boas. Hoje tem minha irmã que está lá como vice-presidente da área de alimento. Ela é uma executiva que tem meta e objetivo, ela é da família e está lá por mérito. Poderia ter um outro executivo? Poderia, mas ela é uma pessoa que, se você for fazer uma discussão de mudança, na minha opinião, se tivesse ela e outras pessoas que estão lá no time, ela é a pessoa mais competente para aquilo. Mas, por acaso, ela é da família. Isso não pode ser desmérito. Então, definindo regra, você evita qualquer tipo de conflito. Essa parte da regra. Eu vi você falando também numa outra entrevista que o Abílio Diniz foi um mentor seu de momentos que você estava com o João Paulo aí
sentava ali para tomar um café com o Abílio. E eu lembro dele falando que uma das... Não sei se era um arrependimento, eu não lembro a palavra exata, mas ele falou: eu devia ter me dedicado mais tempo na construção dos contratos, ou nos acordos de acionistas e tal. O Abílio... Que foi uma das coisas que ele diz, assim, de que ele deveria ter dedicado mais energia para isso. E aí te pergunto, essa parte de acordo de acionista, essa parte de contrato... Super importante, porque... Essa é uma etapa fundamental ali. Fundamental. Exercitar muito antes de assinar um contrato em uma sociedade, definir que regra cada um vai ter e que contribuição cada um vai dar àquele negócio. Porque muitas vezes a pessoa quer começar de qualquer jeito, ainda mais quem tem esse espírito empreendedor. Não, vamos começar, depois a gente resolve. Eu acho que tem que estar bem escrito, cria uma expectativa, outro cria definido. Outra, daqui a pouco vira uma guerra fria, né? A estratégia é bem definida antes de você começar a jogar o jogo, e com essa definição e esclarecidamente escrito, e aí o Abílio falava disso de forma jurídica, né? Você consegue ter... Se alguém esqueceu o que foi combinado, você lê. Mas realmente eu tive esse privilégio de, em alguns momentos, ouvir o Abílio. O João Paulo, irmão do Pedro, foi o cara que mais me ajudou aqui em São Paulo. Sou muito grato pelos amigos que eu tive, porque quando eu vim para São Paulo, eu tive essa dificuldade de me conectar com as pessoas. São Paulo é um lugar muito monarca, assim. Você São tem Paulo as grandes não é fácil famílias, de se conectar. Não é mesmo, difícil. é muito difícil. Não, ao mesmo tempo que é muito fácil, porque todo mundo está aqui pelo objetivo de construir, criar, empreender e tal. Também tem uma barreira. Você chega até um certo ponto, de repente você bate num muro, né? Eu tive muita dificuldade, Duda, assim, porque eu quando saio de Vitória e vou pro Rio, são cidades muito parecidas, assim, as pessoas... O Rio é diferente, muito mais aberto. Muito. É outra história. E São Paulo, o que eu percebia? Que tinham as famílias, tinham as pessoas que já estavam bem estruturadas nos negócios que elas atuavam, e se via ali a gente quase como um caipira chegando aqui, tentando construir tua história. E é um lugar onde as pessoas que se destacam nos seus estados vêm buscar construir de uma forma mais ousada. Então, eu tive muita dificuldade de me relacionar aqui no início. E o João foi uma pessoa que foi muito generosa comigo, assim. Ele foi muito amigo. Como é que você conheceu a família? Através do Pedro, porque nesse momento em que o Pedro... Como é que você conheceu o Pedro? Quando ele quer fazer a Fórmula Renault no Espírito Santo. Tá. E aí a gente foi apresentado, eu sendo uma referência do entretenimento regional, ele com essa vontade de construir esse projeto, e a gente começou a se relacionar através desse negócio, que depois se transformou numa sociedade, aí eu conheço o João e a gente se conecta de forma aí muito, muito próxima e virou um grande amigo. E o Abílio tinha uma influência, foi um mentor seu? Eu tive essa oportunidade em alguns momentos, quando eu ia para casa do João e o Abílio estava conosco, seja no almoço, seja, enfim, nos finais de semana. Eu sempre tive essa oportunidade no momento em que a gente estava criando alguma coisa. Com o Pedro, por exemplo, nessa nossa construção dessa empresa, a gente tinha essa vontade de transformar a empresa como base em São Paulo, mas num projeto para o Brasil, porque aconteceu uma coisa muito especial. O que aconteceu? Quando o Pedro me procurou, Pedro me propôs o quê? Que eu construísse essa possibilidade da corrida de Fórmula Renault ser no Espírito Santo, e como é que eu seria remunerado? Com uma comissão sobre aquilo que eu trouxesse. Então, você vai fechar aqui 5 anos de corrida, se for aprovado lá pelo Estado, pela Prefeitura, você tem aí os patrocinadores, a oportunidade da gente ter essa divisão de participações. E eu fechei o negócio. Quando ele foi discutir comigo que resultado seria, que valor seria, eu percebia que era o momento em que eu precisava trazer os meus negócios para São Paulo. Eu já tinha uma consolidação de festivais, semanas de moda, era uma outra coisa que eu comecei a fazer. Então, eu tinha uma empresa de entretenimento estruturada, mas que São Paulo era a base que eu captava patrocínio para isso. Então, para crescer, eu tinha que vir para São Paulo. Eu falei, Pedro, vamos fazer uma coisa. Em vez de você me dar uma comissão, eu não sou intermediário de negócio. Não faz sentido para mim. Investe numa empresa comigo, você traz os seus ativos que você já tem, eu trago os meus, a gente faz uma empresa única e eu assumo como gestor dessa empresa. Então você investe num escritório, numa estrutura, num time, e eu toco esse negócio. Em vez de você me dar um valor, ele falou, mas você vai fazer um negócio ruim, porque você vai ganhar muito mais dinheiro se eu te der o valor que você intermediou. Eu falei, não, eu prefiro que você invista nesse negócio, a gente construa junto, eu sei que eu vou ter muito mais dificuldade de fazer isso sozinho. Ele falou, ótimo negócio para mim. Então, foi uma decisão também muito importante. Eu não olhei para o dinheiro naquela hora. Se fosse olhar para o dinheiro não compraria essa minha chegada em São Paulo. Sim. O que me fez... Você precisava das relações dele, do prestígio dele. Das relações dele, do prestígio dele, das conexões dele. Da entrada dele na sociedade paulista. Sem dúvida nenhuma. Então, foi uma decisão muito pensada, e eu percebi que era uma oportunidade que eu tinha de
ter uma sociedade complementar, mas ao mesmo tempo ele ser essa pessoa que construiria essa entrada nossa no mercado de São Paulo. E aí o João me ajudou muito, porque o João não era sócio, mas acabou sendo a pessoa mais próxima de mim, a gente começou a ficar muito amigo, virou meu melhor amigo, e ele sempre foi muito generoso, no sentido esse de me ensinar muita coisa. Mais do que me apresentar mais pessoas. Velho, né? Você tá com quantos anos? Eu tenho 45. O João tinha... enfim, perdemos o João, uma perda assim, inacreditável, porque sempre foi uma pessoa muito focada no esporte. Me ensinou muito esse lugar. Assim. Eu pratico atividade física todos os dias de manhã, sempre foi muito com essa contribuição dele. Primeira reunião do dia tem que ser com você, abrir tua mente, cuidar da sua qualidade de vida para você ser um grande executivo, ser pai, você poder ser uma pessoa boa ao redor das pessoas que te circulam. Mas foi esse cara que me ajudou muito aqui. Então, eu fui que ele faleceu mesmo? Foi há 2 anos? Tem 2 anos, 3 anos, E ele tinha quantos anos? O João, a idade dele exata não me lembro, mas era um cara fisicamente jovem. Pouco mais velho que você? Não, o João tinha uns 15 anos mais. Mas com uma contribuição muito grande na minha vida. Então, essa entrada em São Paulo Ele foi decisivo. Foi decisivo. Muito generoso comigo. Qual é o papel da luta, do jiu-jitsu? Sempre pratiquei atividade física no Espírito Santo. Você conquistou a faixa preta recentemente, tive essa honra né? recentemente. Que a brincadeira que a gente faz é que é o faixa branca que nunca desistiu. A gente sabe o que é treinar. E a filosofia que eu aprendi com a luta foi muito especial assim, na minha vida. Me ajudou muito no empreendedorismo. Na tua vida? Eu, no Espírito Santo, começou a ter eu, mais novo, pratiquei judô. Sempre gostei desse lugar mental, assim, da prática da atividade física, mas ao mesmo tempo da arte marcial como alguma coisa que me ensinava muito a questão da filosofia. Pratiquei aí muito novo. E aí o jiu-jitsu chega no Brasil de forma avassaladora, né? Eu sempre gostei do jiu-jitsu para sempre trazer para mim a coisa mental, ao mesmo tempo física, e você está ali praticando alguma coisa que parece que você está jogando um xadrez, né, na arte marcial, porque você está usando muito a tua cabeça. Tem a coisa física, mas tem muito a questão da estratégia. Então, parece que tá jogando xadrez, só que dentro de uma máquina de lavar. E eu me apaixonei pela arte e pratiquei a vida toda e veio me acompanhando e me acompanha até hoje. Desde menino, assim, você praticou? Comecei com judô desde muito novo, assim, acho que foi o segundo esporte que eu pratiquei, a partir dos 8, 9 anos. O professor Paulo Vanderlei, que virou depois presidente da confederação, e depois, desde os 15 para os 16, com o Eduardo Jamelon, que foi quem me deu a faixa preta. E você luta, hoje em dia você pratica? Hoje em dia pratico com dificuldade, porque o joelho já não é igual, o ombro já não é igual, mas eu sou apaixonado e acho que me trouxe muita resiliência. Eu acho que esse negócio que a gente faz, essa loucura que a gente faz, que é empreender, não é... Você tem que ter essa questão da teoria, da inteligência, de você aprender, buscar conhecimento, mas a resiliência, a hora que você pensa em desistir o tempo inteiro, porque você é provocado a isso. Me lembro de quando eu cheguei aqui em São Paulo, quantas noites eu chorei de madrugada, sozinho, de pensar, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho uma oportunidade lá no Espírito Santo, uma empresa consolidada, cheio de oportunidade, uma empresa diversificada. O que eu estou fazendo aqui, tentando investir nesse sonho que eu estou querendo me provar de alguma forma, mas aquilo me fazia à noite pensar, refletir, no dia seguinte usava esse choro como energia para fortalecer meu crescimento. Você faz análise? Fiz a vida toda. Você cuida dessa cabeça, é isso? Sem dúvida. Sempre cuidei. Então essa frieza, vou botar entre aspas a frieza, tá? Que você demonstra nos negócios é de um cara analisado. Sem dúvida. E eu acho que eu sempre busquei também conhecimento da psicanálise para administrar. Com a psicanálise, com a saúde mental e tal. Total, porque eu acho que o grande gestor, ele tem que ter um pouco de psicanalista, porque você está lidando com pessoas. E muitas vezes a pessoa está ali vivendo um momento pessoal que está comprometendo completamente aquela questão dela profissional. E como é que você vai avaliar se é o momento dela sair? Às vezes ela está vivendo um momento de dificuldade, ou você vai apoiar essa pessoa, ou você vai perder aquele talento. Vale a pena apoiar essa pessoa? Não, né? Do ponto de vista da pessoa ser uma pessoa legal mesmo, né? Então, acho que se ela é uma pessoa... Essa sacada, que é aquilo que eu falei do seu radar, que até agora está me interessando, sabe? Assim, Sim. Eu continuo interessada em
em checar esse seu radar, entendeu? Que eu acho muito, durante toda a nossa conversa, eu estou achando muito importante na sua vida, né? O seu radar. Porque eu acho que que eu sempre busquei. A psicanálise ajudou você muito. Essa questão a preocupação minha com minha mente é muito forte, assim. E, consequentemente, de buscar conhecimento, de ter essa humildade, muitas vezes, de você entender que você não sabe aquilo e você conseguir trazer aquilo para a mesa e discutir aquilo, né? O que eu vejo? As pessoas, quando elas começam a buscar um caminho e elas começam a ter resultado, elas não conseguem falar de fragilidade. Elas só falam de resultado positivo, elas só falam que elas deram certo, elas só contam as vantagens que elas tiveram, porque elas têm muita dificuldade de mostrar um ponto fraco. Então, em algum momento, a hora que você começa a buscar esse conhecimento, a hora que você passa por um momento de dificuldade, a hora que você percebe que você perde quando você não se dedica como você deveria. Vamos pegar o exemplo de eventos. Quantos eventos eu fiz que deram errado? Mesmo que você tenha feito a melhor definição de artistas que iam tocar no seu projeto, mesmo que você tenha feito a melhor divulgação daquele projeto, mas por algum motivo aquilo não deu certo. E você então você teve eventos que não deram certo? Muitos. A maioria que eu, enfim, construí foi de insucesso. E foram esses que fizeram a gente aprender a construir essa reformulação para buscar a ter bons resultados. É poder ter a humildade de reconhecer e entender quando você faz algo que não foi como você esperava que fosse, e trazer aquilo para o próximo. Então você tem dois caminhos: desistir, e aí que eu digo essa questão do empreendedor, da resiliência, eu acho que é muito fundamental, porque você tem tudo para desistir na hora que você vive um momento de dificuldade. Porque empreender é muito difícil. No Brasil, difícil ao quadrado. Porque você tem uma lei difícil, você tem tudo, muitas vezes, contrário a nós. Difícil. Um custo difícil. Então, você... É tudo feito pra gente desistir. É tudo feito pra gente desistir. E é a hora que você... Aí você começa a discutir muitas vezes... o ser humano, você começa a discutir muitas vezes se aquilo de fato não é um momento de você eventualmente puxar o flap do teu avião e viver dos resultados que você já construiu. Essas discussões que você tem internas, eu acho que é super importante no momento em que você trabalha com pessoas. A gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de blockchain, a gente está falando de uma porrada de coisas novas, né? Que a gente tem que se adaptar. Mas eu não acredito em nada que você não tenha a união de uma boa ideia e talento humano. Eu não acredito. E é essa parte de continuidade, de legado. Eu queria puxar um pouco para o lado do Marcos Boas, pai de 2 meninos. E principalmente você que veio do grupo que era do teu avô, depois do teu pai seguiu. Como é que você constrói essa sequência? Como é que você prepara os teus filhos para encarar esse mundo tão complexo que vai se construindo à nossa frente? E também, como é que foi... A gente tem isso em comum também, né? Eu também me separei da mãe da minha filha e ao mesmo tempo, a gente tem que manter a família, né? Você encerra o casal, mas a família continua para sempre. Como é que você encaixa tudo isso, preparando os dois para serem fortes aí e aguentar a pressão, tanto de dar sequência à família ou de repente procurar o caminho deles como você fez? Então, acho que o maior amor que eu posso dar para eles é dar liberdade e ajudar eles a acharem o caminho que eles desejam, né? Serem felizes fazendo o que eles amam. Acho que foi a maior contribuição que eu tive. Eu vejo a relação de vocês dois e eu me conecto muito com a relação minha com a minha mãe. Minha mãe sempre foi uma mulher muito forte. Me trouxe muito esse lugar de independência. Minha mãe sempre foi uma mulher muito independente, que construiu a própria história. Minha mãe sempre empreendeu. Minha mãe sempre foi uma pessoa que tinha opinião própria. Isso me fortaleceu muito como ser humano. Meu pai sempre uma referência muito forte. Sempre com uma visão de empreender e de acreditar naquilo que se fazia. Então eu tive essas duas pessoas que me educaram para esse caminho. E a maior contribuição foi de eu ser livre de escolher o que eu queria fazer. Então eu tenho 2 filhos que são pessoas completamente diferentes, personalidades diferentes. Então a maior contribuição que eu posso dar para eles é educar com essa visão de que minha maior contribuição não é o resultado financeiro como propósito que eu vou gerar para eles como herança, e sim exemplos que eu venho dando e tenho essa responsabilidade com eles. Sobre a questão do dia a dia, eu acho que a maior dor quando você
Se separa é a hora que você não vê seus filhos todos os dias. Né? Acho que essa é a maior dificuldade que eu passei a enfrentar, porque sempre fui um pai... Eu quis ser pai. Eu sempre fui um pai presente, eu sempre estive presente nos momentos deles, da escola, do dia a dia, do esporte, enfim. Mas a gente aprende que o que importa é a qualificação desse tempo, né? O tempo que a gente vai estar com eles a hora que a gente está de forma integral. O fato de a gente não poder ficar sempre junto faz a gente pensar em otimizar cada vez mais o tempo que a gente vai estar, né? Otimizar cada vez mais a presença de quando a gente vai estar junto. Sem dúvida. Valorizar aquele momento, aquele tempo. Mas de todo jeito é um corte, né? É uma pancada. E... A análise ajudou você nessa pancada? Eu acho que... O que ajudou? Muito o momento de me reconectar comigo. Eu acho que aí tem um outro ponto em comum, que é difícil de tocar com vocês. Mas mais difícil para mim com Duda do que com você. Né? Porque o entrevistado está sempre mais longe de você do que o seu filho. Claro. É que vocês ficaram muito expostos. Né? Expostos publicamente. E nenhum dos dois lutou por essa exposição. Verdade. Né? O Duda é ator, tem a porção dele ator que alguém acha, tá mais exposto até a página 2, né? Porque ninguém quer expor a vida pessoal. Não, e ainda mais com filhos, né? Assim, tem esse cuidado hoje, as crianças têm acesso. Responder com muita categoria os questionamentos, né? Para não afetar os filhos, né? Eu acho que, assim, as pessoas, elas... quando a gente tem essa visão, como o Duda colocou, de família, foi um relacionamento que eu tive que deu muito certo. Tanto que tem duas crianças. Tem duas crianças, filhos. Frutos. E o desejo pelo outro, ser feliz, é muito importante ter essa definição verdadeira e clara. Por quê? Porque vai gerar para os teus filhos essa felicidade. Então, essa torcida que eu sempre percebi de ambos, isso é muito forte. Eles reconhecendo e percebendo que não existe conflito, que existe esse entendimento de família e de respeito, fica tudo mais em paz. Aí os outros vão falar, as pessoas vão tentar entrar em alguns lugares e o silêncio muitas vezes responde por tudo. O silêncio é parceiro. Muito. Você falou que os seus dois filhos são totalmente diferentes. Totalmente. Você e a sua irmã também? Você só tem uma irmã? Eu tenho uma irmã do primeiro casamento e 2 do segundo casamento. Uma distância de idade de quase 20 anos, mas eu com a minha irmã, que eu convivi minha vida toda, muito diferente. Minha irmã, eu brinco que ela veio no mundo para poder, eu quando mais novo, organizar as questões minhas que eu vinha fazendo. Sempre fui muito animado, sempre fui muito... enfim, sempre amei viver uma vida independente de qualquer coisa dessa... Ela sempre foi uma pessoa muito mais certinha na questão da escola, na questão do... Eu brinquei sempre com ela nesse sentido, irmã mais velha, então a gente sempre foi muito complementar, assim, como família. E sempre foi uma maior referência. Então, quando eu fui embora, foi muito difícil, assim. A gente sempre muito junto, muito colado, mas... os caminhos foram... Ela foi primeiro para o Rio para estudar e depois ela voltou para o Espírito Santo para assumir uma cadeira no grupo. Eu estudei no Espírito Santo e depois eu fui construir minha história fora. Então, essas decisões dela assumir, por exemplo, essa posição lá na área de alimento foi uma contribuição muito grande minha. Eu consegui ajudar muito ela nessa decisão e ela indiretamente com as minhas questões. Então, é muito confidente, muito parceira. Hoje o Grupo Boaz é só entretenimento, é TV, é alimentação, é o quê? Isso eu queria saber também. Muito diversificado. Muito diversificado. Fundado pelo meu avô, um grupo primeiro focado em alimento, café e mistura para bolo e trigo. Eu tenho moinho, torrefação de café, marcas líderes lá regionais, que é Regina e Número 1. Um grupo de mais de 80 anos. E meu avô, quando o pai dele imigrou do Líbano, tiveram 6 filhos. Meu avô voltado para a questão do empreendedorismo e aí fundou o Moinho. Aí meu pai foi estudar fora e depois veio para assumir o grupo com meu avô e ajudou muito nessa questão da diversificação. Alimento, shopping center, a gente tem lá um shopping no Espírito Santo chamado Shopping Vitória. Diversificou na área de comunicação, lá tem jornal online, TV e rádio. Recentemente diversificou para educação,
Então tem lá uma escola, a primeira escola americana do Espírito Santo. Legal. A gente investiu também na Apex, que é um grupo de investimento de jovens regionais que diversificaram muito esse mercado financeiro. Então o grupo se diversificou muito e se renovou muito. Meu pai é um dos maiores gestores que eu conheci, muito focado, apaixonado pelo negócio. Meu pai continua completamente ativo, ativo, presidente de todas as empresas e é lindo ver ele, o quanto ele ama fazer o que ele faz. E dando conta de todas as empresas. Totalmente. Que é muito diversificado, né? Muito. Do café à TV, né? Isso eu percebi ainda quando eu participava na época da parte de... A educação, não, é muito tudo louco, não é diversificado, porque a pessoa assiste TV tomando café e comendo bolo. A gente brincava muito que a gente estava no todos os sentidos do ser humano. Né? Na visão, no olfato, no paladar. Mas o fato é que eles sempre definiram o Espírito Santo como sendo o lugar que... Meu pai vive lá, minha irmã vive lá, a família... Minha mãe mora no Rio, mas a família Buais está lá. Você falou que a sua mãe também é empreendedora? Minha mãe sempre foi empreendedora. Minha mãe, apesar de ter casado com uma pessoa que lá tinha toda essa influência, toda essa força empresarial, ela, na época, na televisão, teve um programa de televisão de entrevista. Ela sempre investiu na parte de comércio, ela teve lojas no shopping, ela sempre foi uma pessoa com muita força, muita independência. Assim, eu me lembro quando eu fui falar com a minha mãe de que eu queria ir embora, eu falei, mãe, eu tenho pensado muito nessa ideia de construir minha própria história. Eu tinha muito receio de como ia ser aceito isso pela família, né? Será que eu estou, de alguma forma, desrespeitando o caminho desse caminho da família? E ela falou, olha... faça o que você quiser, seja feliz, que é o mais importante. E o que eu quero dizer é que a porta vai estar sempre aberta. Agora, com uma condição, sempre com a cabeça erguida. Se der certo, cumpra a sua função com ética, moral com as pessoas. Se der errado, volta com a cabeça erguida da mesma forma. Então, isso sempre me deu muita força. A segurança, né? Passa uma segurança grande. Em São Paulo, a gente sabe, como a gente falou, não é fácil. Então, eu não tinha família aqui. Não. Então, o Rio tinha, sempre tive, mas São Paulo não. Então, fui construindo hoje 2 filhos paulistas e a relação com São Paulo é pra sempre. E você está construindo uma outra história, casando, né? Você vai casar. Me casei, dia 24 de dezembro. Já casou, vou comemorar. E vai ter toda uma história. Você sabe que você está o dia inteiro na mídia, até com a lista de presentes do casamento. Que loucura, né? As pessoas não... por fora as pessoas hoje em dia... Mas eu não estou por fora porque eu vejo o Instagram. O Instagram não deixa também, Não deixa, porque você... E muito por conta da mais, tô brincando. Não, tem na verdade, você hoje em dia tem muito pouca... você tem pouca opção, né? Você abre o seu Instagram, abre um canal qualquer de comunicação... Por exemplo, eu não quero assistir um programa de televisão, não quero. Eu nem vejo TV mais. Eu fico sabendo tudo o que acontece. Tá falando do Big Brother? Eu tô falando do Big Brother e de todo o resto. Eu já cheguei a bloquear, eu já botei várias BBB, não sei o quê, bloquear termos pra não ver, mas o Instagram não respeita a gente. Eu não quero me meter na vida dos outros. Eu nunca fiz uma entrevista preocupada com a fofoca que envolve a pessoa. Eu já vivi momentos, assim, muito ridículos até, sabe? De entrevistar uma pessoa e ela ser... tá no auge da discussão do casamento dela, da fama dela, e eu entrevistar sobre o trabalho dela ali, e sem saber mesmo, não é nem porque eu queria ser isso ou aquilo, eu não sabia. E até fiquei constrangida, passei a saber da pessoa mais para não viver de novo essa situação, porque é horrível, né? Você acaba de entrevistar uma pessoa, todo mundo está comentando sobre uma coisa, você não perguntou nada sobre isso. Como assim? Mas eu já vivi isso. Mas hoje em dia você não consegue mais. Quer dizer, eu tenho 50 anos de profissão, então eu já vivi isso quando não era assim. E agora é assim. Então eu sei sobre a sua lista de presentes do casamento, mais do que eu gostaria, menos do que você acha que eu não acredito em tudo que está aí, não. Porque infelizmente, me é imposto isso, né? Sim. Eu abro um jornal teoricamente sério e eu dou de cara com isso, né? Eu não tenho mais escolha. O Instagram, ele te mostra... Ninguém mais tem escolha. O Instagram não te mostra coisas de quem você segue ativamente, te mostra coisa de perfil também que você não segue, porque ele quer saber mais do que você, o que você quer. Ele até sabe, né? Mais da tua própria atenção e curiosidade. Estamos disputando. Na hora que a gente vê aquela primeira fila ali da eleição do presidente dos Estados Unidos, né? Você vê que
A primeira fila é de pessoas que investem em informação, né? A hora que você vê o Bezos, o Musk ali, né? e o Zuckerberg, você vê... Era a lista mais poderosa do mundo, né? Era eles estão sabendo tudo que a gente faz. A fila de cadeiras mais poderosas do planeta. A gente está né? sendo ouvido e visto. Aliás, eu queria te perguntar em relação a livros que você leu e que abriram a tua cabeça. Eu me lembro de 2 que quase ninguém leu aqui no Brasil. Um é Acredite, Estou Mentindo, do Ryan Holiday, que ele conta a história da blogosfera, o jeito de vender notícias e fofocas na internet, antes até do Instagram. Eu estava aqui pensando onde é que era o link. O link é esse. O link é esse. E o outro é Who is Michael Ovitz, que é o fundador da CAA, uma agência de talentos, que é a maior agência de talentos do mundo. E os 2 livros juntos, quando eu vi o funcionamento da Mind, depois Banca Digital, eu lembrei na hora desses 2 livros. Que livros que eu li, primeiro o Acredite, Estou Mentindo, eu li há muitos anos atrás, e o Who is Michael Ovitz eu li já tem uns 3 anos mais ou menos. De onde é que você busca essas tendências, assim, também de literatura, de livros, de documentários, o que acontece nos Estados Unidos? Então, eu sempre gosto muito de ler biografia. Eu me lembro uma que mudou muito o meu conceito de empreendedor, investimento, foi a biografia do Jack Welch, que era um executivo da GE, General Electric. Ele reformulou o negócio de forma muito visando custo, resultado. Isso me pegou muito no momento que eu começava a fazer os meus investimentos, porque a gente vive o lado do sonho, né, de criar boas ideias. Eu sempre tive muito essa visão de marketing, fiz pós-graduação em marketing, sempre fui muito mais esse lado comercial. E na hora que você vai empreender, o lado financeiro e quanto custa o teu negócio, teu custo de investimento, teu custo fixo é demarcador para o teu negócio, né, para o teu investimento. E eu acho que hoje os conhecimentos eles estão muito amplos em vários lugares. Hoje você consegue fazer uma leitura de uma universidade como Harvard, você pega a MIT, você pega, por exemplo, Stanford, e você consegue ter leituras práticas sobre aqueles negócios que você está investindo. Então, assim, os últimos 10 anos eu imergi em buscar leitura, conhecimento através de livros, mas principalmente através de tendências das universidades que estavam trazendo essas discussões. Então, passei a participar do Brasil Conference em Harvard, passei a participar da discussão sobre o Brasil na Universidade de Stanford. Então, conversando com jovens, os últimos 5, 6 anos, eu fui participando de universidade, debate de empreendedorismo, conversando com essa turma. E você vê que a tendência está muito próximo de você. As pessoas estão olhando para essa história, por exemplo, da discussão da inteligência artificial. Começamos lá em 8, 9 anos atrás, numa empresa que era criada por uma criança de praticamente 15, 14 anos discutindo inteligência artificial com fundamento de um investidor com 23, 24 anos. Então, é um mundo que está mudando e está em ebulição, que se a gente não muda e se adapta, a gente não sobrevive. Mas acho que a participação e discussão e busca desse conhecimento de várias formas hoje, eu acho que são muito saudáveis. E como é que você está passando, como é que você está vivendo a paternidade? O que você falou do exemplo, e na vida real, assim, você consegue ir nas reuniões de pais, consegue estar atento ali? Porque os meninos estão muito próximos de você. Quando você está com eles, você está mesmo. Muito, né? muito intenso. E essa coisa que você falou, né, um pouco antes da questão das redes sociais, eles são impactados por isso, né? Qual a idade da Zoe? 6. Você vai ver que o meu tem 10 e o 13. Então, esse tal dos short vídeos, tá muito forte. TikTok, é uma coisa que, por mais que a gente consiga ter uma discussão aberta sobre tudo, que acho que é o mais importante, que eu tenha aberto com eles sempre essa frente de conversar sobre qualquer tema. Hoje a informação chega muito rápido para eles, né? Para nós não era, na nossa época, dessa forma. Para chegar uma informação era muito mais difícil. Então, eu acho que nesse mundo digital, que a informação ela é muito rápida, muda muito rápido. As verdades, às vezes, elas não são tão reais, porque às vezes você lê coisas ali que você olha e fala, meu Deus, que loucura. Assim, as pessoas, até sobre você mesmo. Exato. E você olha e fala, você lê e fala, qual é a melhor forma? Isso, não é possível, será? A gente até duvida, né? E como eu sempre fui uma pessoa muito correta nas questões que eu participei na minha vida, e a gente tem essa filosofia, a gente quer
às vezes, responder. A gente quer deixar claro que aquilo não é verdade. Com o tempo, você aprende que... Tem aquele efeito Streisand, né? Da Que Barbara não falar Streisand. é muito melhor. Que às vezes responder Não pelo comentar, silêncio ela é muito mais saudável, porque depois as respostas vêm com as próprias atitudes dos outros, ou, enfim, as pessoas vão percebendo que aquilo Mas não é eles verdade. devem questionar, porque trazer para você, Com certeza. não, eu li isso. O tempo todo. E esse lugar... E você encara tudo, conversa sobre tudo. Sempre com a verdade prevalecendo, porque eu acho que é isso. Acho que o grande sucesso da vida do ser humano é viver com verdade e com coerência. E se você consegue ter esse lugar com os filhos, aí é o lugar mais importante, porque a informação vai chegar, você não consegue mais segurar isso. Vai chegar por um amigo na sala, vai chegar por um professor que vai falar alguma coisa, vai ler em algum lugar. Então, eu acho que esse lugar é muito muito Essa importante. coisa me preocupa um pouco em relação a Zoe. Eu acho que vai chegar por um amigo, vai chegar... É complicado isso. Vai chegar. Porque você não tem domínio sobre isso. Leda, e não tem Você vai ter domínio mínimo. sobre a verdade. Então, você vai conversar com eles, o Duda vai conversar com a Zoe, a realidade, a verdade, o que está acontecendo. Mas o que vai chegar porque o amiguinho ouviu em casa, porque a babá do amiguinho leu... Total. Não é? Isso aí você não tem controle. Isso você não tem controle. Então, você eu tem acho que que o ter macete muita cabeça boa para poder... Muita cabeça boa, e eu acho que a gente... Fortalecer o sistema imunológico mental da criança. Da criança, Né? é. A criança tem que Fundamentado estar nessa Isso forte. que eu acho que é a chave. E tem que Fortalecer ter- o sistema imunológico do filho, da pessoa. E ao que mesmo você... tempo manter sempre aberta a ponte para a criança vir conversar com a gente sem o tempo todo. pudor, Porque, né? e percebendo que a gente vai ser verdadeiro. Porque se perceber que a gente não ela não vai confiar e não vai acreditar. Essa relação tem que ser construída de uma forma muito prática e objetiva. Porque a informação vai chegar, o questionamento vai vir ou não vai vir. Que esse que Mas foi uma provocação que eu independente de sempre ser fiz. pessoa pública ou não, eu acho que isso é uma coisa inerente da sociedade Não, mas eu de acho hoje. que no Pessoa caso da pública pessoa tem um pública, agravante, mas mas eu não sei se chega a ser tão significativo esse agravante. Não sei, eu acho que é. O que você acha? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque as pessoas vão falar e às vezes as pessoas vão falar com maldade. E essa maldade é que se a criança não tem essa percepção de que ela tem esse espaço para falar disso com a gente, eu acho que de alguma forma a gente perde um tempo para poder aquilo não fazer mal para eles. Porque de alguma forma vai fazer, né? Porque se vê falando alguma coisa da gente, mesmo que não seja verdadeiro, até ela vir falar conosco, vai ter um sofrimento. Então, vai lesionar em algum momento. de alguma forma, assim. Então, criar esse ambiente mais próspero possível transparente, de forma que elas tenham essa abertura e jogar franco, e entendendo que muitas vezes vão estar aí diante de situações que não são verdadeiras. E como é que você lida com a vida, assim? Tipo, você disse que faz exercício todo dia, ginástica. Ginástica entrega muito. Ginástica e academia. O Duda debocha um monte de mim, conheceu, eu falo até hoje. Você vai à academia? Como é que é a tua rotina? Você mora aonde? São Voando. Paulo, você fica sempre de Não, nômade? a casa, minha base hoje é Rio de Janeiro, onde a gente, enfim, está com a nossa base familiar. Mantenho um apartamento aqui em São Paulo, porque a maioria dos meus negócios estão em São Paulo. E a minha frequência de cada 15 dias está no Espírito Santo, nessas reuniões de conselho que eu participo da família. Então, estou aí entre esses 3 estados. As crianças moram em São Paulo, mas eu amanheço sempre com essa responsabilidade da primeira reunião do dia ser comigo. Então, eu pratico como atividade física, inegociável, porque eu acho que na hora que a gente está bem mentalmente, a gente consegue ser uma pessoa melhor na vida pessoal e na vida profissional. Eu acordo cedo. Cedo como? Cedo o quê? Cedo, 7h30 da manhã. E eu sou muito de qualificação. A dieta, a comida, sempre fui a muito bebida, rigoroso a com festa. isso. Então, porque você sempre lidou com esse ambiente festivo, né? Mas por sobrevivência, nunca fui muito de ser extremo, assim, porque na esse noite... é o perigo de trabalhar com festa e noite, né? Com entretenimento completamente. vou tomar só um drinkzinho. Não, aí daqui a pouco, todo mundo cheio de combo, garrafa, Eu pra lá sempre e fui pra o primeiro a ir embora. Os meus amigos que frequentavam as minhas casas Jogava sabem bomba disso. de Chegavam fumar. Exatamente. Falavam, cadê? Já foi. Já foi. Então, eu tive Então, sempre... você dorme relativamente cedo, para cedo. quem trabalha no seu ramo, Mas sempre assim. foi muito de qualificação, assim, do tempo, sabe? Assim, eu já vi empresários falando, não, eu fico o dia inteiro. Não, acho que é
qualificação do teu tempo. Trabalha enquanto os outros dormem. Essa eu coisa não sou de antigamente, eu não sou dessa, né? Não, assim, eu tenho o meu compromisso da minha qualificação do meu tempo, a contribuição que eu quero dar àquele negócio sem que comprometa o que eu acredito ser para minha qualidade de vida. Família, porque se você não tiver saúde, como é que você vai contribuir no teu negócio, né? E você come de tudo? Come carne? Como? Eu Falando em carne. Boa, Ledinha. A Ledinha tá ficando craque, né? Ficando boa nisso. Que a gente tem aqui também a Dinox, que é a churrasqueira. Tá aqui do lado da gente. Aqui do lado. Uma churrasqueira democrática, porque ela, como não faz fumaça, a pessoa que tá fazendo o churrasco, no caso, né? Eu faço muito churrasco em casa, você fica incluído no grupo, né? As pessoas não ficam fugindo de você, porque a mulher vai ficar com o cabelo defumado, ou vai ficar aquele calor, aquele cheiro de fumaça. Pelo Esse é o desafio. Aí eu consigo trazer. Essa churrasqueira é a minha aqui de casa mesmo. A gente grava o podcast aqui no meu apartamento em São Paulo. Então, faço churrasco aqui, do lado da mesa. Faço ali na sala de almoço. Eu já testei isso. Eu fui encontrar umas amigas, depois de comer churrasco com o Duda fazendo, churrasco que ele estava gravando. Ela tem uma gravação aqui, Era cara. uma gravação, eu fiquei na gravação. E saí e ninguém sentiu o cheiro de nada, assim, no cabelo, na roupa. Isso, para mim, é muito reconfortante, porque para toda mulher, né? Porque é muito desagradável você ficar com cheiro de carne, né? Um cheiro defumado, como falou do. Não, gosto. Churrasco, adoro Nenhuma churrasco. mulher quer isso. Legal. A gente é carnívoro por aqui. E essa daí é elétrica, então é só ligar na tomada, 220 volts, 20 amperes. É a única churrasqueira elétrica que faz churrasco de verdade. É o nosso slogan da elétrica. Da Dinox. Então, isso feito, aí você não tem restrição alimentar? Você é o homem da farinha no Espírito Santo. Você come farinha? Come bolo? Como bolo. Mas eu, há mais de 10 anos, não como açúcar. E eu sou muito... eu acho que você tem que achar o meio do caminho em relação à questão da alimentação, mas eu acho que a alimentação é o que te nutre, é o que te constrói. Então, eu sempre que busquei essa questão da qualidade de vida, sempre busquei essa questão da saúde física e mental. Acho que a tua alimentação ela é parte fundamental desse processo. E você segue que dieta mediterrânea? Eu como. Você não come açúcar? Não como açúcar, mas como carne, adoro peixe, comida italiana extraordinária. Acho que uma das coisas mais incríveis é a arte da culinária. Eu amo, enfim, você buscar cozinha, não? muito mal, mas adoro ir nos restaurantes incríveis que tem pelo mundo para poder... falo muito isso com o Alex Atala, que eu tenho grande admiração por ele, a capacidade que ele tem de transformar a comida em arte, né? É mesmo. E ele treina também, né? Treina. Já pegou a preta? Ele é preta. Ele é preta. Treinei com ele era marrom. E guerreiro, ele é brabo. Pô, brabo. Essa coisa da luta é uma coisa que une muito, né? Os lutadores são unidos, né? Muito. Eu não sei se a questão da disciplina, essa disciplina que você tem, também tem a ver com isso, né? Com certeza. Você não come açúcar há quantos anos? Há 10 anos. Mas sou apaixonado por açúcar. Se eu pudesse, eu dormia dentro de um brigadeiro. Mas sempre tive essa restrição. E você não come nunca? Mas hoje em dia, eu acho que tem hoje tanta diversificação. Você deu uma secada recentemente, você deu uma virada de chave. Eu acho que essa coisa tive pra caramba, porque eu tive esse lugar de priorizar nesse momento, nos últimos anos, nos últimos 3 anos, essa questão da questão física como prioridade, sem que comprometesse o dia a dia do trabalho. Porque se você deixar, você é consumido pelo trabalho, ainda mais com essa diversificação que eu fiz, o tempo inteiro o telefone está tocando e as pessoas estão te buscando. Então, como é que você define esse limite de tempo? Os grupos, os famosos grupos de trabalho, se você não tiver horário e definir quais são as questões que você quer trabalhar e organizar aí, são importantes. Mas você para a que hora? Você para o telefone? Tem dificuldade, o telefone está sempre comigo. Eu tentei uma época usar o relógio, não consegui, porque aqui eu apitava o tempo inteiro. Então, mas eu tô sempre... A gente, quando tem os filhos, não todos os dias, o telefone está sempre ligado, né? Disponível então, para que eles possam ligar a hora que for. O tempo todo ali preocupado. E eles ligam? Ligam. A gente tem uma relação muito saudável. Eles têm telefone? Os dois já estão com WhatsApp? Tem. E é maravilhoso essa hora que tem essa liberdade de ligar. O WhatsApp, sei lá, eu acho que com 7, 8 anos, os dois já... Muito pelo entretenimento, primeiro. E aí, depois, a hora que você pode se comunicar, a hora que eles querem e você quer, sem precisar de intermediário, é maravilhoso.
Porque tem essa questão do intermediário. Aí agora que eles querem, chamam em vídeo. Que agora eles já estão, né, já dá com 10, 13 anos, não é isso? Não, parceiros de viagem, viajam comigo. A gente foi agora em novembro para os Estados Unidos juntos, sem alguém para poder ajudar, alguém que trabalhe conosco. Fomos vivendo junto intensamente, acordar, dormir, parques. E muito bom isso, né? Muito bom. E vendo o desenvolvimento de cada um, assim, a personalidade de cada um, a curiosidade. Você falou que as personalidades são completamente diferentes. Tem um que tem mais a ver com você, que é mais pragmático. Você é bem pragmático. É dividido um pouco. O João, que é o mais novo, ele é muito mais comunicativo. Mas os compromissos dele com rotina são mais complicados. O José já é muito responsável, que é o mais velho, mas é mais fechado. Então, cada um com o seu jeito, com a sua personalidade. Difícil saber o que eles vão querer para a vida, mas amam o esporte, que era uma coisa que eu tinha dificuldade no início. Eles eram muito mais de videogame, mais tecnologia, e depois isso, do nada, assim, desbravou para o futebol. Acho que essa coisa da Copa do Mundo tem uma força grande, né? E aí a última Copa foi desbravador. E eles aí todos praticam atividade física. Eu sempre tive nesse lugar muito quase como parte da rotina. Então saía da escola, tinha que fazer natação, alguma coisa que tivesse mais afinidade, mas não necessariamente ainda só pelo prazer, mas entendendo que era importante para eles. E hoje o futebol com os dois Você prioridade. Joga também, não? O mais novo joguei, mas me machuquei tanto que priorizei o jiu-jitsu. Como é que eu queria, para terminar, que você fizesse uma comparação de como é que a sua família lida hoje com você. Você hoje é um empresário muito bem sucedido. Obrigado. Mas houve um momento em que você começou isso. E houve uma resistência? Uma família árabe? Eu acho que deve ter havido. Gigantesca, né? Assim, porque eu acho que tem um lado do pai, né? E eu vejo hoje, por ser pai, de você querer que às vezes eles não vivam a dor que é o dia a dia do desafio, né? De acordar e tentar construir alguma coisa. O mundo é muito difícil, muito duro. Minha mãe falava que é melhor aprender em casa do que no mundo, né? E realmente é muito mais difícil, mas é necessário. Então, eu tive essa dificuldade porque eu acho que o meu pai, de alguma forma, ele imaginava que com a diversificação do grupo tinha tanto espaço para que eu pudesse realizar essa vontade, meu sonho de construir um caminho, mas junto com ele, né? Ele construiu com o pai dele. Então, talvez fosse um caminho mais fácil, mas não traria a felicidade que hoje me trouxe. Então, depois que a gente entendeu e respeitou isso, eu acho que eu consigo contribuir muito mais com os meus filhos, de dar essa liberdade deles serem o que eles querem. É óbvio, com a diversificação que eu tenho, seria muito mais fácil dar para eles um caminho mais sólido e mais tranquilo. Mas aí... E você identifica alguma tendência deles? Não muito, assim. Eu vejo o José falando muito dessa questão do empreendedorismo. Eu percebi ele participando, comentando. Vejo ele olhando muito para essa questão da profissionalização do esporte. Ele comenta comigo: pai, você não tem vontade de olhar para isso? Ele também tem essa visão de nutrição, engraçado, jovem, porque isso chegou muito novo para eles, né? Essa coisa de se preocupar com o que come, com a qualificação do que é realmente hoje importante para suplementar. Vira e mexe, ele fala disso comigo. O João já é em outro lugar, assim, muito mais pro campo da arte. Então, dar liberdade para eles terem a individualidade e construir o caminho que for. E estar aí esperando para dar suporte no necessário, né? Qual que é o seu sonho? Você já realizou todos? Não, e tem vários. Mas eu acho que quando a gente vira pai, a gente entende a morte. Eu, particularmente, passei a entender que a gente está aqui por uma missão. A continuidade, né, também. Passar o bastão. Exato. Você começa a entender que a gente está aqui por algum motivo e, de alguma forma, a gente vai passando de geração em geração esse ciclo da vida. Então, que eu possa viver uma vida de verdade, que eu consolidado do lado de pessoas que realmente eu amo, que me amam, que a gente possa viver momentos de prazer, de alegria, que eu possa continuar empreendendo, porque eu amo fazer isso. Está dentro do meu DNA. Eu adoro ser insensato e criar coisas novas e tentar mudar alguns caminhos e poder construir tudo isso no mesmo
espaço de vida é um privilégio muito grande. E você pensa em ter mais filhos? Você pensa em ter mais filhos? Se Deus quiser, e for o meu caminho, sim. Eu acho que vivo um momento muito feliz, assim. Encontrei uma pessoa que eu não esperava, no momento que eu tinha dúvida se era possível construir algo sólido, de verdade. Será possível recomeçar? Isso passou pela sua cabeça? Eu estava muito conectado comigo, Leda, assim. Era um momento em que eu estava olhando muito para mim. Eu estava namorando comigo mesmo. E resgatando coisas minhas que eu tinha em algum momento esquecido, tinham ficado em outro lugar. E ali, quando surgiu, foi maravilhoso. Que sorte a minha ter cruzado o caminho dela e a gente está construindo alguma coisa tão verdadeira, assim, tão forte. Isso tem me inspirado a ser uma pessoa melhor todos os dias. A gente foi irmão numa novela. Em 2009, Caminho das Índias, eu fui irmão da Isis. A gente vai. Só que era meio irmão, na verdade. Meio irmão. Era de casamentos distintos. A gente convivia bastante ali nos bastidores. Ela sempre foi muito gente boa. Ela é muito dedicada, assim. Eu acho incrível o quanto ela ama o que faz. A gente se identifica também nesse lugar, troca muita ideia nesse sentido. E esse lugar de admiração é super importante, né, no relacionamento. Seja ela olhando ela como empreendedora, ela como atriz, ela como mãe. E estou muito feliz. Ah, que legal. Ai, que bom, né? Que bom. Você achava que ia ficar feliz assim? A gente não consegue planejar. Né? Foi porque eu estava num momento de verdade, assim. Eu falei, puxa, eu não estava esperando. Uma amiga em comum conectou a gente. E a coisa foi acontecendo e aqui estamos. Quantos anos vocês estão juntos já? Estamos 2 anos. 2 anos. 2 anos. Muito bom. E quais são os próximos passos aí, profissionalmente falando? Então, acho que consolidando essas empresas que eu comentei com você... São 9, né? São 9. Não estão consolidadas. Mas você tem que fazer quantos? 18? Mas eu acho que assim, eu tô me provocando muito num campo pessoal, assim. Eu quero lançar um livro esse ano. Ah, legal. Tô escrevendo. Tem uma pessoa também que eu tô botando pilha para escrever o livro, mas tá me enrolando há anos já. Dê esse prazer e esse privilégio para ele, pelo amor de Deus. Escrever a autobiografia dela. Por favor. 50 anos de história no jornalismo. Dê esse prazer e esse presente para nós. Por favor. E você falou que tá tentando desconversar? Olha só. Mas nós vamos insistir. Você falou que está escrevendo. Então, você gosta disso, de escrever, de pensar, de discutir? Eu gosto. Eu acho que eu venho, nos últimos tempos, pensando muito em como retribuir as oportunidades que eu tive. E eu acho que o jovem é o futuro desse país. E cada vez mais que eu tenho viajado esse Brasil e conversado com as pessoas, você vê que tem muito talento espalhado, às vezes com pouca oportunidade. Então, nessas minhas viagens, eu venho escrevendo uma ideia muito mais... As pessoas identificam muito esse lugar das minhas conexões. A gente falou disso aqui. Então, eu estou escrevendo alguma coisa voltada para isso. Assim, como é que eu interpreto e como é que eu construí, quais foram os valores que eu achei nesse caminho de construir essas conexões tão importantes na minha vida. Traduzir isso, né, para o jovem, deixar registrado essa experiência tua e passar isso para frente de alguma forma, contribuir servir. De alguma forma. Exato. Acho que esse é a maior forma que eu posso fazer para retribuir o que eu venho construindo. Então, estou olhando muito para esse mercado que a gente falou de nutrição. Eu acho que ainda comer bem. Ainda é alguma coisa muito privilégio. Então, porque não me falta ideia. Então, eu conheço muita marca, porque eu frequento muita, por causa da Doctors First também, feiras de nutrição funcional. Vamos então falar disso, um monte de marca. Eu acho que a gente tem que ter esse compromisso. Eu também estou muito empolgado com isso. Tem muita gente que não tem acesso. Então, você pega lá nos Estados Unidos o Whole Foods, você vê coisas lá com muito mais acesso. Está crescendo, né? Mais de 20% do mercado de alimento... funcional no mundo, se não me engano, está na Califórnia. Sem falar dos Estados Unidos, só na Califórnia, no estado da Califórnia. Então, acho que você sabe, quase 15 ou mais de 20, mas boa parte é nos Estados Unidos e uma fração gigante do mercado está na Califórnia. A gente pode pegar muito exemplo dali. E o Brasil é um país muito rico em muita coisa. Com muita também. Oportunidade. Então, como é que a gente olha para isso? Eu tenho pesquisado curiosamente como consumidor, ao mesmo tempo entendendo que talvez possa ser uma oportunidade de você trazer isso de um jeito que chegue mais democraticamente, né?
As pessoas. Essa é a chave, mais democraticamente. Aí é que está a dificuldade. O desafio, como é que você vai discutir essa questão do orgânico, como é que você vai discutir essa questão do sem agrotóxico, né? E aí, a hora que você fala de escalabilidade, as pessoas têm essa dificuldade. Mas tem alguns caminhos que eu tenho visto aí como desafio positivo e que pode ser interessante. Então, sempre estar se provocando, se renovando. Eu acho que quando eu estava discutindo essa semana a inteligência artificial na empresa de seguro, e que forma você, porque as pessoas têm muito medo, né, dessa coisa do novo. Não vai tirar o emprego de todo mundo. Como é que isso vai influenciar a minha vida e será que eu abro espaço ou não, e com risco de que eu vá ser trocado, né? Mas como é que você usa isso de forma que te contribua a fazer uma apresentação? A gente fez uma provocação de fazer uma pauta de reunião com um briefing discutido com inteligência artificial. É um negócio absurdo. Sim. Então, como é que você tem essa contribuição que é irreversível de forma positiva, né? É um membro novo que está no conselho, né? O ChatGPT pode ser um membro do teu conselho da empresa. Na época pós-pandemia, um amigo publicitário que eu sempre admirei, o Celso Goduca, me convidou para participar de uma empresa chamada Ventre Studio. Eu fui vendo esse mercado de streaming muito forte. E a gente começou a discutir como unir-se talentos dentro de um estúdio de ideias para a gente começar a produzir conteúdo para os streamings e para o cinema. A gente criou o Ventre e vem crescendo o Ventre cada vez mais. A gente fez agora a produção de um filme que a gente lançará em breve, que é da história lá do livro do Amir Klink, 100 Dias. E a gente tem discutido muito esse mercado, né? E houve uma greve nos Estados Unidos discutindo a questão da inteligência artificial no cinema. Essa discussão que a gente falou, que às vezes as regras não são cumpridas, mas no momento em que você define as regras, é que formato e contribuição para cada negócio eles podem ser realmente positivos. Então, achando o meio do caminho, construindo, olhando e vendo e trazendo para perto. Sem dúvida, esse negócio é só começando, né? Vai ser uma revolução imparável, assim, tem um potencial muito grande. As pessoas certas usando as ferramentas certas, que é isso, é uma ferramenta. A inteligência artificial é uma ferramenta. E se a gente conseguir, né? Eu vi outro dia alguém falando da diferença quem não tem habilidade vai pegar um martelo e o martelo vai servir só para pregar prego. Bota na mão do artesão, o martelo, o cara vai fazer uma puta obra de arte toda sofisticada, né? E com a inteligência artificial também, né? A gente vai poder... Tudo que é novo assusta, né? Assusta. Tem que assimilar, tirar a melhor parte. É isso. Aproveitar, viver isso, né? Bom, muito obrigado pela presença. Não, obrigado a vocês. Valeu Fiquei honrado super. demais. Obrigado, Edu. Obrigado mesmo. Valeu. Obrigada a vocês também por estarem nos assistindo. É claro que a gente esqueceu de pedir para você curtir, para compartilhar. Então, que é uma falha nossa. Mas vale pedir agora, né? Antes tarde do que nunca, né? Então já vai maratonando aqui. A gente tem 10 episódios na série Empreendedores do Brasil. Também tem a série do Osnagli, O Encontro de Gerações, que a gente fala mais sobre continuidade, legado, uma geração complementando a outra, de uma forma mais abrangente. E essa série dos Empreendedores do Brasil é mais focada em histórias de sucesso, superação, antifragilidade, criatividade nos negócios. Empreendedorismo, em resumo. É isso aí. Pode maratonar à vontade. Fique à vontade. É isso que a gente quer de você. Valeu? Valeu.